Nosso estudo de hoje está no Apocalipse, capítulo 2, versículo 10. Nada temas das coisas que hás de padecer. Palavra do João, evangelista, ou João da ilha de Patmos, e que está sendo analisada por Emmanuel na lição 26 do livro Caminho, Verdade e Vida. Padecer. Uma das maiores preocupações do Cristo foi alijar os fantasmas do medo das estradas dos discípulos. A aquisição da fé não constitui fenômeno comum nas sendas da vida, traduz confiança plena. Afinal, o que significará padecer? O sofrimento de muitos homens, na essência, é muito semelhante ao do menino que perdeu os seus brinquedos. Numerosas criaturas sentem-se eminentemente sofredoras por não lhes ser possível a prática do mal. Revoltam-se outros porque Deus não lhes atendeu aos caprichos perniciosos. A fim de prestar a devida cooperação ao Evangelho, é justo nos incorporemos à caravana fiel que se pôs a caminho do encontro com Jesus, compreendendo que o amigo leal é o que não procura contender e está sempre disposto à execução de boas tarefas. Participar do espírito de serviço evangélico é partilhar das decisões do Mestre, cumprindo os desígnios divinos do Pai que está no céu. Não temamos, pois, o que possamos vir a sofrer. Deus é o Pai magnânimo e justo. Um Pai não distribui padecimentos, dá corrigendas e toda corrigenda aperfeiçoa. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eu vou começar contando ou repetindo, não me lembro se eu já falei nesse estudo sobre isso, mas o que eu ouvi de um palestrante no final do ano passado, ele falando o seguinte, falando que no mundo espiritual, o anjo da morte estava vindo na direção da Terra e ele foi interpelado por um outro anjo, falou, o que você vai fazer? Falou, eu recebi a missão, infelizmente, foi Deus que me deu essa missão, mas eu recebi a missão de tirar 5.000 vidas. Então eu estou indo lá levando uma pandemia para trazer 5.000 comigo. E aí a pandemia começou e quando chegou a 50.000 que o anjo estava voltando, o outro anjo pegou ele no meio do caminho e falou, vem cá, você é bem mentiroso, né? Você falou que ia pegar 5.000 pessoas, ela já está em 50.000 e falou, esses outros 45.000 morreram de medo, não fui eu. O medo faz um estrago muito grande na vida de todos nós, muito grande na vida de todos nós. E o que ele vem falar aqui para a gente, inicialmente? Ele vai falar assim, afinal, o que significará padecer? Uma das maiores preocupações do Cristo foi alijar os fantasmas do medo, né? Existe todo um estudo psicológico do estrago que o medo faz no nosso corpo físico. E a gente vai entender um dia que as doenças que tem no corpo físico, elas começam, é claro, no que nós somos de verdade. Ela vem do espírito para o corpo. Esse corpo aqui daqui a pouco vai ficar, eu sou espírito, eu não sou esse corpo. Então ela se manifesta daqui a pouco no corpo. Mas a gente tem que começar a trabalhar a ideia do seguinte, né? Em primeiro lugar, eu me lembro, já que a gente está falando de Apocalipse, foi o próprio Emmanuel que tem uma frase maravilhosa. Ele fala assim, eu não tenho a largueza de pensamento para interpretar o Apocalipse como alguns doutores interpretam. Mas acima de todo e qualquer Apocalipse eu creio na bondade de Deus e na imortalidade da alma. Essas duas verdades elas vão estar sempre presentes na minha vida. Quando eu li essa frase a primeira vez, eu pensei assim, peraí, imortalidade da alma, eu não vou morrer. Se esse mundo aqui hoje acabar, eu sou espírito, eu não morro. O corpo vai ficar aqui, eu como espírito, eu sou retirado pelo Pai para ir para um outro lugar. Isso já dá uma visão diferente daquela, né, do coitado da pessoa que é materialista, né, que pensa que morreu, acabou tudo. Né? Então, pode acabar esse mundo. E bondade de Deus, o tempo todo coloca para a gente, Deus é o nosso Pai, Ele quer o nosso bem. Ele nos trouxe para estagiar um tempo nessa região que a gente conhece como planeta Terra, mas existem várias moradas na casa do Pai. Então, a primeira coisa, já que eu botei isso na cabeça, então tá bom. Então, o que eu estou fazendo aqui, então? Já que o período que eu estou aqui é tão breve, e é breve mesmo, né? Até mesmo nas experiências da carne, quantas experiências forem, é breve. Né? Porque tem muito aprendizado pela frente. A Terra não vai trazer todo o aprendizado que o Espírito precisa. A gente vai ter ainda mundos mais evoluídos para a gente estar aprendendo coisas superiores ainda. Mas aqui na Terra
E outra coisa que por isso que eles falam pra gente também, né, os espíritos, vocês não vão morrer perfeito não. Ainda vão levar para outro lado um monte de imperfeições, cada uma também um monte de conquistas. Então concentre-se mais nas conquistas que vocês vão tendo. Mas quando ele vem trazer essa informação, então tá bom, o que eu estou fazendo aqui? Eu vou ter muito medo realmente se eu ainda estiver muito voltado para as coisas transitórias da matéria. Estou com medo de perder minha casa. Meu Deus, eu terminei de assistir um vídeo hoje, na data de hoje, em Ouro Preto, em Minas Gerais, uma casa desabou, foi levada pelo desabamento de terra. E é muito triste ver aquela cena pra gente, é sempre triste. A gente pede aos espíritos que possa estar amparando o nosso povo mineiro, que tem muita gente passando dificuldade agora nesse momento. Mas eu começo a pensar assim, o que eu estou fazendo aqui? Se eu estiver preso à minha casa acabou, acabou minha vida. Eu me lembro de um filme, O Presente, The Ultimate Gift, está entre os 3 melhores filmes que eu assisti nessa minha experiência aqui na Terra, agora. E tem um momento do filme que um rapaz que ele é milionário, ele fala através de um vídeo, depois de ter morrido, ele deixou um vídeo gravado para o neto. Ele fala para o neto, é muito bom perder tudo, eu mesmo perdi tudo umas 2, 3 vezes. Quando você perde tudo, você descobre capacidades que você nem lembrava que você tinha, você descobre a garra que você tem mesmo, a determinação que você tem. E essa frase é uma frase forte, né? Então o que acontece? Vou perder bem material vai e a gente fica. Né? Vão-se as luvas, ficam-se as mãos, já diz o jargão aí popular. Mas foi uma doença. A doença é educativa para o espírito e é provacional para todos nós. Traz um monte de aprendizado, tudo bem. Tem agora uma pessoa muito querida também que entrou em desespero porque a esposa desencarnou recentemente de Covid e acabou atentando contra a própria vida. Ele não tinha uma visão, né, dessa de imortalidade da alma, de fé, de esperança, não suportou a dor da perda. Mas Deus é um pai de amor, né, embora ele sofra as consequências da atitude infeliz dele agora daqui para frente, Deus vai dar oportunidade o tempo todo, porque Deus não quer sofrimento, Deus quer a gente para frente o tempo todo. Então, no meio de tantas notícias, a gente tem que aprender a trabalhar o medo dentro da gente. Medo. Nesse momento, eu estou com a minha esposa com Covid aqui. E falando para ela, não, peraí, é protocolo normal, ué. Se você tiver que sair do quarto, bota a máscara. Bota o álcool, vem, toma cuidado, mas você não pode ficar com medo. Não, você tem que renovar aí seu ânimo e começar de novo, né? Vem fazer as suas coisas na medida do possível, tomando os devidos cuidados. Você não virou uma inválida, você não está sendo obrigado a ir para um hospital para ser internada, graças a Deus, como aconteceu com muita gente durante aquele período. E mais ainda, você está vacinada. A gente ainda tem uma resistênciazinha. Né? As pessoas com medo da vacina, eu tendo que conversar com algumas pessoas, que em primeiro lugar a gente defende a liberdade de pensamento. Cada um tem o direito de ter a opinião que quiser. Mas a gente também defende que tem um monte de profissional de saúde que está vendo seus parentes desencarnando e também está com medo de desencarnar. Por isso que eles desenvolveram, em prazo recorde, de maneira imperfeita ou não, mas uma maneira de controlar o que estava acontecendo. Porque você tinha 2 opções, ou você ficava de braço cruzado, ou você procurava fazer alguma coisa, mesmo que não fosse o 100%, mas que fosse o 50%, 60%, já ajudava. Então, o que eu tenho para o momento é isso aqui, tomem isso aqui. E isso que muita gente tomou está salvando muita vida nesse momento, segundo os cientistas. É claro que vai ter aqueles negacionistas que vão falar, não, se tudo é história, tudo bem. Respeito a opinião deles, não tem problema. Mas a gente está aqui, não tem que ter medo, porque nós estamos unidos enquanto humanidade, cada um fazendo aquilo que pode, né? Uns através do recurso da medicina, outros através das orações, outros através das atitudes sociais que levantam o ânimo desses trabalhos que a gente faz individuais, que agora os nossos, por exemplo, estão voltando a ser pelo telefonema, não podem mais ser presencial, estão sendo por videoconferência, mas a gente vai fazendo o nosso trabalho sim e continua fazendo o nosso trabalho sempre com Jesus, porque quando a gente tem noção mesmo do Evangelho, não existe mais medo, existe sim pedido de força. Vamos lembrar aqui, né?
Jesus falou para ela, afasta de mim esse cálice, mas se é isso que o Senhor deseja, assim vai ser cumprido. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.